dia, boa tarde, boa noite. Vamos discutir alguns assuntos relevantes desse ano no plano nacional e internacional. Eu vou começar pelo internacional e depois vou para o nacional. Não há muito, são muitos detalhes, muitas coisas, mas eu vou me concentrar só em algumas que eu escolhi como mais relevantes, podem até nem ser as mais relevantes, mas vou me concentrar nessas e discutir um pouco das perspectivas, certo? O próximo ano. Bem, internacionalmente nós tivemos coisas extraordinárias, coisas impressionantes. A primeira delas foi a retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. As garras das corporações americanas sobre o povo afegão já se estendiam há mais de 20 anos. Então foi uma retirada significativa. Não quer dizer que tenha ido para melhor, que o Talibã será melhor, ninguém sabe ainda e como vai ser. Eles dizem que mudaram em uma série de aspectos. Acho que em alguns deles podem ter mudado, talvez sejam menos agressivos, mas continuarão bastante agressivos. Né? Mas nada é mais agressivo do que essa invasão estadunidense. Inclusive, foi descoberta uma divisão de drones com poucas pessoas, 20 e poucas pessoas, talvez 15, 20, foi a divisão de drones mais agressiva, tão agressiva que chocou até a CIA e o Pentágono. Eles não tinham a menor escrúpulo em eliminar alvos que eles escolhiam no meio de multidões, no meio de crianças, onde fosse eles matavam. Inclusive, há uma investigação nos Estados Unidos sobre isso. Então, a ocupação da OTAN, dos Estados Unidos, da OTAN não, dos Estados Unidos, e liderada por um conjunto de países, liderando um conjunto de países, foi a mais agressiva, empobreceu, tornou o Afeganistão cada vez mais miserável. Né? Era um país relativamente progressista, no período soviético, mas veio a guerra incentivada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos acabaram ali escolhendo estimular todo tipo de terrorismo com inspiração islamista, né? Certo? Que o Islã seja assim, mas foram usadas certas concepções do Islã que não são a da maioria dos seus seguidores. São concepções islamistas voltadas para atender, na verdade, aos interesses do grande império. Então, isso desmontou o Afeganistão, isso levou à miséria. Depois eles próprios entraram no Afeganistão, os Estados Unidos entraram no Afeganistão, as tropas americanas, e a destruição continuou, e o controle do ópio. Né? Há um autor chamado Alfred McCoy, A Política da Heroína, que discute bem isso, né? sobre o controle da heroína, né? Como isso é importante para financiar as atividades secretas dos órgãos de inteligência americanos, principalmente a CIA. Bem, eles foram derrotados, tiveram que sair às pressas, foi uma retirada acelerada, né, uma debacle, certo? Uma debacle visível, né, que talvez seja um ponto grande de inflexão em relação ao que se chama de Oriente Médio, a Ásia Ocidental, e na ação dos Estados Unidos. Eles anunciam, inclusive, a retirada do Iraque, agora. Os planos para o Oriente Médio têm mudado, certo? Então, isso tem se alterado enormemente, principalmente porque o petróleo começa a perder espaço
na matriz energética mundial, não os combustíveis fósseis. Haverá uma migração cada vez mais intensa do petróleo para o gás natural liquefeito, né, o GNL, né, ou LNG na sigla em inglês. Então, há uma alteração geopolítica a partir dessa commodity, a partir dessa mercadoria específica que sustenta a indústria e aquece os locais, os lares, onde há muito frio, né, que movimenta a economia. Bem, derrota dos Estados Unidos e de suas corporações no Afeganistão, uma pequena guerrilha que se manteve escondida e atuando de forma permanente até que se tornasse insustentável financeira, militarmente e politicamente. Certo? Foi uma derrota financeira, que já não era possível manter os gastos lá. Esses gastos eram mantidos para sustentar gigantescas corporações do setor militar, mas o orçamento americano já não permite a evolução desses gastos. Foi uma derrota militar, porque eles não conseguiram vencer o Talibã só cresceu, o Talibã foi ocupando, inclusive, espaços internos nas cidades, o que tornava cada vez mais arriscada a operação americana naquela região e de outros países. Né? A ponto de, em um episódio no começo do ano, se eu não me engano, uma base americana, na decolagem de um grande bombardeiro, que é um monstro de 8 turbinas, levando toneladas de bombas, esse B-52 ter sido destruído ao levantar voo, certo? Então se tornava cada vez... Isso é o problema militar que as pessoas não discutem, né? Quer dizer, o Talibã venceu no campo e foi entrando em áreas em que tornava as operações insustentáveis, as operações das tropas estrangeiras. E politicamente também, porque quer dizer, se for derrota militar, derrota financeira que o orçamento não sustentava, e politicamente internamente aos Estados Unidos. Há uma preocupação cada vez maior da população americana com manter o seu padrão de vida que tem caído desde 1980 até os dias de hoje. Então, há uma luta de classes interna para que a população, as camadas trabalhadoras americanas recuperem seu poder de compra, que os anos de neoliberalismo arrebentaram, a ponto deles perderem de 25% a 30% do seu poder de compra comparado a 1980. Quer dizer, eles estão 25% a 30% mais pobres. Certo? Eles perderam todos os direitos. Então, politicamente ficou insustentável, porque há preocupações internas muito maiores do que a luta no Afeganistão. Começou-se a perceber que manter as tropas no exterior significava um sacrifício das camadas trabalhadoras, um sacrifício das camadas trabalhadoras para sustentar esse projeto das corporações. O Donald Trump tinha captado isso, apesar dele ser do lado das corporações, mas demagogicamente ele capta esse desejo da população americana de reduzir esses gastos no exterior. Agora o Joe Biden precisa implementar essas promessas feitas pelo Trump. Né? Então, politicamente, foi insustentável. Esse é o primeiro fato que me chamou a atenção no ponto de vista internacional. Há outros fatos. Um outro é, também na mesma região, o fortalecimento do Irã. No começo do ano de 2021, ou no final de 2020, foi assinado um grande acordo de 40 anos, né, de reconstrução e construção da indústria iraniana com a China. A China vai industrializar ou aumentar a industrialização do Irã, né, para, inclusive, receber e importar esses produtos manufaturados. Então, o Irã
vai se tornar uma potência industrial nos próximos 20 anos naquela região. Vai ser um grande fornecedor de bens industriais para a China, o que mostra uma alteração da configuração econômica mundial. Por quê? Porque a China se construiu como uma grande exportadora de bens manufaturados, certo? Ela está deixando de ser isso, ela vai estar elevando os salários internos. Os chineses, o Partido Comunista Chinês percebeu em 2008 que não pode depender do consumo americano. Então resolveu produzir uma camada média que seja consumidora. Então, se calcula que em 2030, 2035, eles terão 1 bilhão de pessoas nas camadas médias. Será o maior mercado consumidor de bens manufaturados, agrícolas, alimentícios, né, do mundo. Então, eles não podem comportar toda essa produção. Por isso, fazem acordos, né, acordos de livre comércio com as regiões asiáticas, pegando inclusive inimigos como o Japão, a Coreia do Sul, a Austrália, os países da ASEAN também. Então, eles fazem acordos para se tornarem grandes importadores de bens industriais. O Irã fará parte disso, não pelo lado do Extremo Oriente, mas pelo lado da Ásia Ocidental, ou Oriente Médio. Isso vai mudar a configuração de forças em toda aquela região chamada de Oriente Médio, né, que terá implicações, inclusive, para o papel que Israel tende a desempenhar. Israel repensa a sua forma de ação ou a situação será muito grave. Bem, o modelo do agressor permanente do Estado de Israel não será sustentável a médio prazo. Até porque agora em janeiro de 2022, o Irã assinará um acordo de cooperação militar com a Rússia, na importação de jatos avançados, na compra de um satélite também avançado e de sistemas de defesa antiaérea, o S-400, que é talvez assim a segunda geração mais avançada, né, de defesa antiaérea. Só perde para o S-500 e o S-550, que acaba de ser inaugurado. Bem, então o Irã irá se modificar industrialmente e militarmente, né? Isso terá consequências enormes. Então esses dois acordos, o acordo industrial Irã-China, o acordo militar, que será para 2022, Irã-Rússia, certo? Isso configurará um novo mecanismo no Oriente Médio. Isso terá implicações na Síria, no Líbano, né, na faixa de Gaza, no Iraque, e no Iêmen também. Tanto que o Iêmen já ganha a guerra contra a Arábia Saudita. A Arábia Saudita chega a ter o terceiro maior orçamento militar do mundo, maior do que o da Rússia, muitas vezes, em alguns anos, mas perde a guerra para o Iêmen. Um país miserável, destruído, faminto, mas consegue vencer as tropas sauditas. O terceiro fato que chama a nossa atenção é o estreitamento das relações entre Rússia e China. Na última semana, o presidente da China, Xi Jinping, e o presidente da Rússia, o Putin, fizeram uma teleconferência e reafirmaram duas coisas: o estreitamento no fornecimento de energia. Então, o gás natural será transferido por uma nova, como é que chama? Pipeline, um novo gasoduto, o gasoduto Poder da Sibéria 2. Já tem o Poder da Sibéria 1, terá o Poder da Sibéria 2, Sila-Sibiri, fornecendo gás à China. A China está preocupada em ser bloqueada no fornecimento de energia pelos Estados Unidos através do mar.
Então, ela precisa garantir fornecimento energético por terra pelo interior da Rússia, chegando ao seu próprio território, passando pela Mongólia e chegando ao território chinês. Então, isso fará com que haja um estreitamento energético e das economias chinesa e russa, a ponto deles vão criar um novo sistema financeiro, para além do sistema americano, o que levará, inclusive, no médio prazo, até a substituição da moeda americana na maior parte das negociações entre os países desse setor. Além disso, há um estreitamento militar entre esses dois países. Eles estão respondendo ao acordo militar que foi feito entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos, na sigla em inglês AUKUS, Austrália, United Kingdom e United States. Então, a Rússia e China confrontarão essa aliança militar. Nós nos aproximamos de algo semelhante às alianças militares que surgiram pré-Primeira Guerra e pré-Segunda Guerra, né? O que não é um bom sinal. Mas esse é um fato surpreendente. Um outro fato surpreendente é que a OTAN resolveu brincar com o perigo. A OTAN serve aos interesses americanos. Os interesses americanos podem parecer, eles falam em direitos humanos, democracia, mas, na verdade, os verdadeiros interesses são outros. Até vou fazer uma série de artigos sobre isso. O verdadeiro interesse hoje é pelo mercado de gás da Europa. Em 2021, os Estados Unidos se tornaram o primeiro país exportador de GNL, gás natural liquefeito, do mundo. Olha só, isso começa no governo Trump. Eles eram, durante o governo Trump, sexto ou oitavo maior exportador de gás. Então, o Trump passou a desenvolver essa política de crescimento das exportações de gás. Agora, no governo Biden, chegou ao primeiro lugar. E eles querem mais, querem um mercado europeu. Certo? Para isso, precisam, sim, dispor com a Rússia e indispor a Europa e a OTAN como cabo de guerra, né, contra a Rússia. Certo? Criar a ideia de uma disputa ideológica, de conflitos humanitários, mas tudo mentira. Na verdade, em tudo isso há essencialmente o desejo de lucros da indústria de gás americana, que é a chamada indústria do fracking, aquele que racha a terra, racha o solo rochoso e retira o gás. Isso contamina o meio ambiente, e contamina a água, contamina as pessoas, o solo, o ar, mas eles estão ganhando muito dinheiro com isso. Uma nova grande disputa geopolítica do mundo é o gás. Não o gás pelos locais de exploração, que os Estados Unidos são autossuficientes e têm grandes reservas de gás, mas pelos mercados consumidores. Então, é por isso que o Oriente Médio perde, inclusive, o interesse também para os Estados Unidos, porque não será mais o petróleo, essa fonte energética primária. Né? Como o carvão foi substituído lá e o Reino Unido dominava, o petróleo passou a ser, e agora será o gás natural liquefeito. Então, a grande disputa ali é por esse mecanismo. Eles ameaçam ir à guerra até as últimas consequências, o que é loucura, porque são artefatos nucleares, mas, na verdade, o que eles querem é pressionar para que a Europa desfaça, principalmente a Alemanha, desfaça os acordos de fornecimento de gás com a Rússia. Certo? A Ucrânia está sendo usada como cavalo de batalha, ela vai ficar numa situação pior do que antes, porque hoje boa parte da receita do Estado ucraniano depende do gás russo, que paga aluguel para passar no território ucraniano. Então a Ucrânia fica sem alternativa. Se o gás começar a passar pelo Mar Báltico, como foi construído o gasoduto Nord Stream 2, entre Rússia e Alemanha, a Ucrânia fica sem essa fonte de receita.
Se os Estados Unidos fornecerem gás à Europa, a Ucrânia também fica sem a fonte de receita. Então, nos dois casos, ela está numa encruzilhada, certo? Ao mesmo tempo, nós observamos que a indústria europeia não sobrevive sem o gás russo. A indústria de alumínio holandesa está quebrada, está no prejuízo. As companhias energéticas também estão entrando no prejuízo, que estão comprando gás a um preço muito caro. E quando o capital constante aumenta o seu valor e aumenta o seu preço, isso significa que as empresas capitalistas sofrem. A França e a Alemanha têm suportado porque a França e a Alemanha compensam as empresas, as indústrias, o seu setor industrial, pagando a diferença no valor, no preço do gás. Certo? Mas os outros países não têm esse mecanismo. Né? Não tem esse mecanismo. Então, a economia europeia está em risco pela disputa pelo fornecimento de gás entre Estados Unidos e Rússia. Certo? E os europeus têm que tomar uma decisão. Ou obedecem, continuam obedecendo aos Estados Unidos como região ocupada que continuam a ser pelas tropas americanas, ou passam a ter um projeto próprio e se aproximam da Rússia e da China. Certo? Já há conversas do novo premier alemão, o Scholz, né? Olaf Scholz, para o primeiro-ministro alemão, para se aproximar da Rússia e da China. Na verdade, a economia alemã é cada vez mais integrada à economia chinesa. A economia alemã sustenta o projeto político na Hungria, do Viktor Orbán, de extrema agressividade de direita, né, para que as camadas trabalhadoras sejam esmagadas e tenham que render uma enorme quantidade de mais-valia para as empresas alemãs instaladas lá. Então, o projeto da Hungria, o projeto na Hungria do Viktor Orbán é subsidiário da Alemanha. E aí ela se tornou base exportadora para a economia chinesa. Por trens, inclusive por dentro do território, através de trens que ligam a Alemanha à China. Bem, esses são mais ou menos os fatos internacionais relevantes, né? Outro, talvez, são essas eleições na América Latina, no Chile, no Peru, na Bolívia, que foram... nós temos as expectativas, principalmente no Chile, mas talvez quem corresponda mais a um projeto de esquerda seja no Peru e na Bolívia. Esses são fatos fundamentais. Bem, passemos ao nacional. O nacional, o principal fato foi a tragédia, a continuação da tragédia, do morticínio, do massacre da Covid, promovido pelo governo federal. Promovido, porque incentivou a contaminação, eles, baseado no Osmar Terra, defendem a ideia de contaminação de rebanho. A gente poderia dizer que rebanho são eles, né? Eles é que são rebanho. Então, eles promoveram essa difusão. Nós pensávamos que era por motivo ideológico a ideia de combater o que eles chamam de globalismo, né, de empresas multinacionais fornecendo vacina, mas na verdade era uma coisa muito mais concreta. A CPI da Covid mostrou que era, na verdade, a negociação por $1 por vacina para o bolso de algumas pessoas. A CPI da Covid chegou a essa conclusão de que eles mataram centenas de milhares de brasileiras e brasileiros para obter lucros no processo de corrupção dentro do Ministério da Saúde e que deve infectar boa parte do governo federal. A CPI da Covid chegou a essas conclusões e entregou ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que nada fez até agora, nada. Certo? Colocou uma pedra sobre o processo e protege Bolsonaro a todo custo,
Não se sabe exatamente por quê. Se dizia que era para obter uma vaga no Supremo Tribunal Federal, mas essa vaga foi para André Mendonça. Então, o que ganha essa fidelidade canina de Aras ao Bolsonaro? Qual é o verdadeiro objetivo? Bem, é um governo que avançou pelo crime, né? Basta ver no setor de ouro, onde o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional, autorizou garimpos ilegais, por mais de 100 garimpos ilegais, em terras indígenas, terras de fronteira, garimpos de ouro. Depois, logo depois, uma operação da Polícia Federal prendeu 2 italianos e mostrou que o ouro estava sendo contrabandeado. Há uma facção criminosa no Brasil que controla boa parte desse contrabando de ouro. A Polícia Federal foi sendo desmontada nas suas operações nesse setor. Quer dizer, alguém protege esse contrabando? É uma pergunta que fica. Os setores militares estão alheios a tudo isso? Um segundo grande contrabando é o demonstrado pelo delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal, contrabando de madeira. Mais de 1.000 navios com madeira nobre saíram contrabandeados do Brasil sem autorização. 3 desses navios foram apreendidos nos Estados Unidos. Mas imagine o volume desse contrabando, o volume desse dinheiro. Quem está se beneficiando com isso? Quem está recebendo? Então é um governo que avança pelo crime, não sei se planejadamente ou, né, por leniência, por prevaricação, certo? Isso nós teremos que ver. Da mesma forma, nós observamos na economia um desastre permanente. A aplicação das políticas neoliberais no Brasil levou a um desastre. A reforma trabalhista produziu o que ocorreu nos Estados Unidos. No começo da minha explanação, eu falei que os americanos, as camadas trabalhadoras americanas de 1980 até hoje perderam de 25% a 30% da sua renda real. Quer dizer, eles ficaram 25% ou 30% mais pobres. No Brasil, isso é muito mais veloz. A reforma trabalhista é aprovada no governo golpista do Temer, e de um ano para o outro, em alguns estados, 10% da força de trabalho perdeu seus direitos. Há desemprego, eles prometiam empregos se houvesse uma redução dos direitos trabalhistas. Na verdade, o desemprego aumentou. O desemprego aumentou antes, inclusive, da pandemia. A pandemia faz com que se acelere ainda mais. A pandemia faz com que, inclusive, a atividade econômica caia ainda mais, além do que já vinha caindo, né? Porque mesmo que você cresça 1% a economia, mas se a população que chega ao mercado de trabalho crescer mais do que isso, na verdade, esse crescimento é insuficiente. Não basta crescer 1%, mas quantas pessoas chegaram ao mercado de trabalho? Quantas pessoas estão desempregadas? Então, esse 1% é insuficiente para atender a essas necessidades, né? E nós observamos também a Petrobras alterando sua política de preços, transformando o preço dos combustíveis cobrados às pessoas no óleo diesel. Então, todo mundo é afetado, mesmo quem não tenha carro, porque o transporte ficou mais caro. Nos combustíveis, na gasolina, no gás de cozinha. Então, a Petrobras transformou isso em preços em dólar. Ela dolarizou a sua tabela de preços só para cima, para baixo desce muito pouco, né? Então, ela aumentou enormemente suas taxas de lucro, extraindo das pessoas mais pobres para esses setores mais ricos, que são acionistas da Petrobras. Bem, quando ela dolarizou esse custo básico da economia, essas matérias-primas para o setor de transporte, para toda a economia, o custo da energia ficou mais caro, então todos os preços passaram a acompanhar essa dolarização, certo? Então nós temos hoje uma contradição imensa.
as pessoas ganhando em reais, mas os preços estão em dólares, certo? Então, há um constante empobrecimento das camadas mais pobres da população e um enriquecimento das camadas mais ricas, que podem reajustar seus preços para o dólar. Quem tem salário não pode reajustar seu salário, né? Mas os supermercados podem reajustar seus preços. Ah, mas o consumo cai, mas as taxas de lucro mais do que compensam a perda de consumidores, certo? Nós temos aí uma situação muito drástica de empobrecimento da população, certo? Muito drástica. Um outro aspecto é que o Banco Central passa a agir totalmente para fortalecer esse sistema. Como? Ele aumenta as taxas de juros, quer dizer, ele joga para que a economia afunde ainda mais no buraco, né? Ele aumenta as taxas de juros, torna a vida das pessoas mais difícil, torna a vida das pessoas que precisam de empréstimos uma vida mais difícil, dificulta o crédito, diminui a atividade econômica para garantir lucros aos grandes bancos. A cada 1% de aumento na taxa de juros do Banco Central, isso dá cerca de 57 bilhões de reais a mais por ano aos grandes bancos, certo? 57 bilhões a cada 1%. E eles dizem, não, é para combater a inflação. A inflação não está centrada em excesso de consumo interno. Você subiria os preços, se tivesse muita gente comprando, né, uma ânsia consumidora, se aumentaria os juros, o crediário ficava mais difícil, as pessoas consumiriam menos, os preços cairiam. Mas não é esse o esquema. Nós estamos em um novo tipo de inflação, uma inflação de dolarização da economia dos bens, certo? De dolarização. O plano real foi para o espaço, certo? Foi para o buraco, né? E, além disso, conta com a ajuda do governo, que eliminou todos os estoques de carne, de feijão, de arroz, né? Eles eliminaram os estoques, tudo é exportado e os preços internamente precisam acompanhar soja, carne, café, feijão, arroz, tudo precisa acompanhar os preços em dólares, certo? Você ganhando em reais e tendo que pagar em dólares. Então, é uma economia do desastre. A economia neoliberal é a economia do desastre. Dolarização dos preços, diminuição real dos salários, as pessoas ganhando cada vez menos. As pesquisas nessa última semana demonstraram que a renda média das camadas trabalhadoras brasileiras saiu, perdeu mais de R$ 1.500 nos últimos 3 anos. Então, esse é o resultado da reforma trabalhista, de reforma previdenciária, de um governo de privatizações, de liberalização da economia, né? É um abandono do povo. E eles estão ganhando muito. A cada aumento do câmbio, ontem o dólar estava 5,70, a cada aumento do câmbio, eles ganham muito. Isso ficou provado nos paraísos fiscais, nas contas em paraísos fiscais que tem o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Eles não precisam fazer nada, mas se o dólar aumentar, eles já ganham aí, certo? Ganham centenas de milhares de reais por dia. Então, eles trabalham para essa destruição de uma moeda local, a ponto do Banco Central ter aprovado que as pessoas agora podem manter contas em dólares nos bancos. O trabalhador, a trabalhadora não vão ter contas em dólares. Para quem é essa medida? Para continuar o processo de transformação da economia brasileira em uma economia dolarizada, em um paraíso fiscal dolarizado. Esse é o objetivo. Com um povo miserável, passando fome, e aí esse é o outro elemento central, né, da minha análise, uma fome que atinge diariamente 19 milhões de pessoas. Desses 19 milhões, 25% são crianças, ou seja,
25% desses 19 milhões são crianças que passam fome todos os dias. Nós temos em insegurança alimentar extrema 36 milhões de famílias, de pessoas no Brasil, e cerca de metade da população brasileira começou a entrar em insegurança alimentar. Não tem todas as refeições, tem refeições menores, em alguns dias não tem refeições. Você tem um país de tragédia, de caos, né, que não foi uma fatalidade provocada pela pandemia. No fundo, foi uma política produzida. Isso é preciso desmoralizar profundamente essas medidas tomadas pelo governo. É isso que me preocupa. Não há esse trabalho junto à população para que ela entenda que a perda de direitos trabalhistas, com cada vez maior liberdade e apoio a esses setores capitalistas, significam seu empobrecimento. É preciso trabalhar isso conscientemente. Nós temos o próximo ano, 2022, será um ano eleitoral, haverá muito debate, mas um debate centrado essencialmente em pessoas. Lula de um lado, Bolsonaro do outro, Moro, Ciro, não um debate para alterar o rumo da economia brasileira, eliminar essa autonomia do Banco Central que foi aprovada. Se vocês procurarem na internet, até o José Serra do PSDB escreveu artigos, né, dizendo que a autonomia do Banco Central é prejudicial. O Fundo Monetário Internacional tem estudos mostrando que a autonomia do Banco Central aumenta a desigualdade. Mas eles aprovaram isso. É preciso reverter essa autonomia, é preciso desfazer as privatizações, é preciso alterar a política de preço da Petrobras, né? É preciso desfazer essas regras que transformam a economia brasileira em extremamente dolarizada. É preciso taxar os ricos, acabar com o Brasil como paraíso fiscal. É preciso uma política de redistribuição de renda, é preciso uma política de preservação ambiental, que eles estão exportando todas as árvores, né, para ganhar dinheiro, acabar com essas minerações ilegais que estão destruindo, jogando mercúrio nos rios e nas pessoas, nos animais, nas pessoas, nos peixes, nas pessoas, né, envenenando todo mundo para ganharem dinheiro. É preciso acabar com essa militarização do governo federal. Esses setores militares se acostumaram às mamatas de receber um salário enorme extra. Há coisas muito esquisitas que o Tribunal de Contas tem denunciado, como superfaturamento na compra de material para os quartéis. Há muitos elementos a serem modificados, mas é muito difícil que isso ocorra, muito difícil, né? Acho que as amarras foram tão profundas que é preciso uma alteração muito grande. E, de fato, ainda há defesa enorme dessas medidas neoliberais. Se fala em uma nova reforma trabalhista, se fala em reforma administrativa, não veem que caminhamos para o colapso. Bem, é isso. Vamos à luta. Só a luta será capaz de alterar um destino cada vez mais trágico que a população brasileira vai sofrer e que o próprio país, a natureza, né, a água, entende? É isso. Muito obrigado.